Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, graça e paz aos ouvintes da Rádio 88. Uma ótima tarde a todos vocês. Esse é um dia que o Senhor fez para nós. Esse é um dia que o Senhor fez para a gente se regozijar nele. Antes de começar, eu quero fazer menção aqui, eu quero dar honra ao meu querido pastor Vinícius, pastor presidente da Igreja Verbo da Vida em Volta Redonda, a Bárbara, a esposa dele. Meu coração é cheio de gratidão pela vida de vocês, porque de fato vocês preparam um caminho para a gente seguir em frente no propósito no qual Deus colocou na nossa vida. Muito, muito obrigado por tudo mesmo. Sabe, queridos, hoje eu queria trazer uma reflexão, por que não dizer, trazer um alerta para todos nós. E eu digo que vamos chegar num bom lugar. Uma reflexão, um alerta da parte do Senhor. E vamos chegar nesse bom lugar. Eu quero falar algo de muita importância. E eu quero falar sobre a importância do envolvimento do serviço da igreja local e no corpo de Cristo. Sabe, nós estamos vivendo em tempos muito rápido, a tecnologia muito avançada. E o mundo está cada vez mais moderno, nos apresentando muitas tecnologias para que isso nos prenda de tal forma e prenda o preenchimento do nosso tempo. E nós precisamos ficar em alerta, nós precisamos ter reflexão sobre isso. Por que eu falo isso? Porque esse preenchimento do tempo é baseado em projetos e trabalhos onde o poder financeiro é tido como um prato principal para uma vida bem-sucedida. Mas sabe, a vida cristã, ela não é baseada em uma vida financeira bem-sucedida. Uma vida cristã, ela é baseada em algo muito maior. A vida cristã, ela é baseada em algo muito melhor. E antes de entrar mesmo, de fato, naquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar a vocês, para falar a mim mesmo, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que a igreja é a família em que o cristão se desenvolve. A igreja local é o centro da vida cristã pública, é o ambiente no qual nós somos tratados e inspirados. Somos tratados na igreja local. Somos tratados na igreja. Somos inspirados a ser pessoas melhores. Somos inspirados a ser seres humanos melhores. Somos inspirados a sermos cristãos melhores. Pais, cônjuges melhores. Sabe, não podemos deixar esse assunto à tona ou passar despercebido por nós. Está dentro de um serviço na nossa igreja, está incluído no corpo de Cristo, sabe, são princípios tão poderosos. A minha querida mamãe, ela já partiu para o Senhor, e ela tinha uma frase que ela dizia assim para mim: filho, onde está o nosso coração, ali é onde nós nos importamos de fato. Precisamos ter cuidado onde está o nosso coração. Baseado nisso que eu falei, no cotidiano da vida, baseado nisso que eu falei, nos projetos e trabalhos, tudo é trabalho, tudo é a parte financeira, eu preciso ser bem sucedido. E a vida cristã, queridos irmãos, ela é muito maior e ela é muito mais do que isso. E eu digo a vocês, a gente já parou para pensar
Por que Jesus Cristo ele veio ao mundo? Parece ser uma pergunta tão simples. De fato é uma pergunta simples. Por que Jesus veio ao mundo? Será que ele veio fundar uma igreja? Será que Jesus veio aperfeiçoar a humanidade? Dar um código de conduta? Queridos irmãos, ouvintes, Jesus veio com um único propósito. Lá em João 10:10, a parte B do versículo, vai nos dizer assim: Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Meu Deus do céu, isso é muito poderoso, isso é muito forte. Eu fico perplexo nas palavras de Jesus, de como ele transforma o óbvio em algo extraordinário. Porque ele veio trazer vida, isso já é o óbvio. Mas ele deixa algo mais extraordinário ainda. E ele diz: eu vim para trazer vida, e vida em abundância. Ei, irmãos, tem muito mais para nós. Tem muito mais para viver. Aí sim, queridos, com a vida abundante, ele fundamenta a igreja. Com a sua vida abundante, ele nos aperfeiçoa na força do seu poder, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aí sim ele nos apresenta uma conduta baseada na sua palavra. Aí sim ele nos apresenta uma conduta baseada na Bíblia, a própria palavra de Deus. O próprio Deus falando conosco. Eu estou trazendo uma base para esse assunto tão importante. De estar inserido no serviço da igreja. De estar inserido no corpo de Cristo. E quando eu estava estudando sobre isso e orando sobre isso, eu perguntando ao Senhor: meu Deus, Pai, o que tem a ver isso? O Senhor trazer vida e vida em abundância, o que tem a ver isso com o serviço da igreja? O que tem a ver isso com servir no corpo, estar inserido no corpo de Cristo? Ei, meu irmão, meus irmãos, isso tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque Ele nos deu tudo. O Senhor nos deu tudo que Ele tinha. Deus nos deu tudo, Ele entregou tudo para nós. E o seu tudo, Ele responde lá nesse texto tão clássico e conhecido por todos nós, que está lá em João 3,16. Ele entrega tudo para nós, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, servir na igreja local, irmãos, não é fazer favor. Servir na igreja local não é fazer favor para pastores e liderança. Não é ocupar um espaço para se sentir bem. Nem mostrar que somos bons para exibir os nossos talentos. Queridos, servir na igreja local é se apresentar como ministro de Deus para cumprir uma função. A igreja, ela é uma extensão do trono de Deus. E sabe, quando eu entendo isso, uma chave vira.
e eu me transformo num canal poderoso nas mãos do Senhor. E entendendo que o serviço à igreja local, estendendo isso da parte do Senhor, faz com que eu seja também extensão para o meu pastor, faz com que também eu seja a extensão para a minha liderança, faz com que também eu seja a extensão para os membros da igreja e todos aqueles que chegam procurando respostas. Porque, irmãos, um homem de Deus já dizia: nós temos dentro de nós um estoque de soluções para as pessoas. O Espírito Santo, ele mora dentro de nós. E ele nos capacita para sermos mesmo esse canal onde liga o céu às pessoas. Precisamos estar atentos para não sermos falhos nessas questões. Irmãos, eu falo por mim, é maravilhoso servir na igreja local. É maravilhoso estar inserido no corpo de Cristo. E aí eu digo, lá em Mateus capítulo 25, do verso que vai do 14 ao 26, ele vai tratar sobre os talentos. O que nós estamos fazendo com os talentos que o Senhor colocou em nossas mãos? Como estamos propondo para nós mesmos, para que esses talentos se multipliquem? Precisamos estar atentos, irmãos. Precisamos de fato refletir sobre essas coisas. Estamos multiplicando os talentos que Deus nos deu e sendo servo bom e fiel? Ou estamos enterrando aquilo que chega em nossas mãos? E quando falo enterrando aquilo que chega em nossas mãos, especificamente sobre servir na igreja, especificamente sobre estar inserido no corpo de Cristo, muitas vezes estamos tão inersos, focados em coisas lícitas mesmo, mas esquecendo desses dois pratos, que é servir na igreja, que é estar inserido no corpo de Cristo. E quando eu falo enterrar o talento, muitas vezes dizemos: hoje eu não posso ir. Hoje eu vou ao cinema. É lícito, irmãos. É maravilhoso. Hoje eu vou estar com minha família. Isso é maravilhoso. Mas está inserido no corpo, está inserido na congregação, está inserido numa unção coletiva, proporciona para nós coisas que nós não podemos pensar nem imaginar. Coisas que estão no coração de Deus ao nosso respeito. E estar inserido nesses locais faz toda a diferença, queridos. Precisamos multiplicar os talentos que o Senhor colocou nas nossas mãos, dentro do corpo de Cristo, inseridos no serviço da igreja local. Servindo ao corpo de Cristo, servindo à igreja local. Sabe, eu digo que quando isso acontece, nós verdadeiramente nos encontramos com o nosso propósito.
Quando isso acontece, verdadeiramente nós nos encontramos com o nosso chamado. Às vezes perguntamos, qual é o nosso chamado? Ou alguém pergunta, qual é o seu chamado? Ei, irmãos, estar inserido no serviço da igreja nos proporciona nos encontrarmos com o nosso propósito. Nos proporciona encontrar o nosso chamado. Pois ali é um lugar onde somos tratados, somos moldados. Recebemos palavras diretas do trono do Pai ao nosso respeito. Eu digo que se envolver no corpo de Cristo é uma bênção. Congregar é uma bênção, é um princípio maravilhoso. É como está lá escrito em Hebreus 10, 25. E eu achei uma versão maravilhosa. Na versão NBV, que é a versão Nova Bíblia Viva, eu estudando, eu falei, essas palavras são palavras do nosso dia a dia. E Hebreus 10, 25 diz assim, irmãos, não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta se aproxima. Ei, irmãos, Jesus está voltando. Precisamos estar ligados nele. Precisamos estar ligados na função na qual Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Precisamos ser a extensão de Deus dentro do corpo de Cristo. Precisamos ser a extensão do Pai no serviço da igreja. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Servimos a um Deus que cura, que liberta, que salva. Eu penso que precisamos quebrar esse protocolo de religiosidade que existe muitas vezes. De talvez irmos na igreja 1 ou 2 vezes na semana e achar talvez que fizemos a nossa parte religiosa. Na verdade, irmãos, não vamos à igreja para cumprir um protocolo. A gente não vai na igreja somente, agora eu sou crente, agora eu sou um cristão, eu devo ir na igreja, eu devo ir naquelas reuniões. Existe um protocolo ali. Chego, tenho louvor, tenho a ministração da palavra, terminou, eu fecho minha Bíblia, vou para casa. É muito mais do que isso, irmãos. Lá em Salmos 150, no versículo 1. Salmos 150, no versículo 1. O salmista diz, aleluia! E esse aleluia é com muita alegria mesmo, entusiasmo. Ele fala, aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem o Senhor, os céus que Ele criou com o seu poder. Meu Deus do céu. Isso é muito forte, isso é poderoso, irmãos. Não vamos à igreja por causa de um protocolo. Tem uma fala do meu pastor, do pastor Vinícius, que eu acho espetacular. E isso quebra qualquer protocolo. E eu queria mesmo que vocês pegassem isso. E ele diz assim, eu conversando com ele, e ele dizia assim, Fernando, eu não vou na igreja porque simplesmente eu sou o pastor da igreja e eu preciso estar lá por causa de um protocolo. Eu vou na igreja porque preciso estar inserido no ambiente congregacional. Eu vou na igreja porque eu preciso estar inserido na unção coletiva.
Irmãos, nós vamos na igreja porque está inserido no ambiente congregacional, está inserido numa unção coletiva. Nós vamos provar de algo sobrenatural. Nós vamos provar de sinais, prodígios e maravilhas. Sabe, isso acontece. E ele dizia assim: Fernando, eu vou porque eu preciso. Independente da função que eu ocupo. E eu vou indo para o final da mensagem, dizendo isso. Quebrem o protocolo. Quebrem o protocolo. Coloquem dentro de vocês, enraize isso no coração e no espírito de vocês. Hebreus 10, 25. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem. Irmãos, isso é o próprio Deus nos alertando, isso é o próprio Deus nos conduzindo a algo maravilhoso da parte dele. Eu honro os meus pastores, eu honro e sou grato ao Senhor. Eu sirvo com muita gratidão no meu coração. Eu sirvo a minha igreja local com muita gratidão no meu coração. Porque eu entendo que servir o corpo de Cristo é amar a Deus como Ele nos amou. E eu deixo essas palavras de reflexão e que vocês recebam isso com muita atenção. Quebrem o protocolo. É essa palavra que eu deixo. Em o nome de Jesus.